Você já olhou para a balança, viu que emagreceu vários quilos às vezes, mas quando você foi se olhar no espelho, ó, a barriga continuava ali? Isso acontece muito, é muito mais comum do que você imagina. Muitas mulheres me falam isso, me relatam isso. E o pior, muitas começam a acreditar que tem algum problema hormonal, que a genética é culpada dessa barriga, que a barriga não sobe nunca, ou que simplesmente nunca vão conseguir perder essa barriga. Mas na maioria das vezes o problema ele é outro, e eu posso dizer isso porque eu vejo acontecer todos os dias na minha consultoria. Presta atenção, primeiro, emagrecer não significa perder barriga. Quero emagrecer, quero perder barriga. Tudo bem, só que você tem que entender que emagrecer não significa perder barriga. E eu sei que essa frase ela parece meio estranha, parece meio doida, mas ela explica porque tantas mulheres ficam frustradas depois de perder peso. Porque elas olham apenas para a balança e esquecem de olhar para a composição do corpo. É muito mais importante isso do que somente a balança. Pensa assim, ó, imagina duas mulheres, as duas perderam exatamente 10 quilos. Quando você olha a balança, as duas tiveram exatamente o mesmo resultado, ok? Pesamos o mesmo resultado. Mas quando elas colocam um biquíni, uma tá mais definida com um corpo mais sequinho e a outra continua reclamando da barriga, que a barriga tá incomodando, que tá com uma pochete. E a pergunta é, se as duas emagreceram a mesma quantidade, por que o corpo ficou tão diferente? É exatamente isso que você vai entender hoje. Mas antes de continuar, se você gosta de vídeos assim, que realmente explicam de forma prática, de forma simples, sem terrorismo, sem promessa milagrosa, já deixa o seu like aqui. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para outras mulheres que estão tentando emagrecer, estão tentando perder barriga e acabam desistindo porque não entendem o que está acontecendo com o próprio corpo. Então, presta muita atenção, porque o erro que eu vou te mostrar aqui, o primeiro deles, ele provavelmente é um erro que às vezes você não... Eu vou falar que com certeza você não percebeu, tá? Presta atenção nele. Então vamos lá, o primeiro erro, o maior erro é acreditar que toda gordura sai por igual. Isso simplesmente não acontece. O nosso corpo, ele não escolhe perder gordura na barriga porque é essa região que mais incomoda você, logo ele vai perder primeiro. Cada mulher tem uma distribuição de gordura diferente. Algumas acumulam mais no quadril, então não sei se é o seu caso, ou às vezes se acumula mais na perna, no braço, na barriga. Então você tem que entender que isso depende de fatores como genética, hormônios, idade, até a fase da vida. E aqui acontece uma coisa que gera muita frustração em mulher. Você começa a emagrecer, primeiro você percebe uma diferença no rosto, depois nas pernas, depois nos braços, nas costas, a roupa começa a ficar mais larga, mas a barriga, ó, parece que continua exatamente igual. E é nesse momento que muitas mulheres desistem, porque elas acham que nada está funcionando, que está fazendo tudo errado, quando na verdade o corpo apenas está perdendo gordura em uma ordem diferente daquela que ela gostaria. Isso não significa que a barriga nunca vai sumir, não é isso. Significa apenas que você não pode avaliar o resultado olhando apenas para uma única região do seu corpo, porque se você fizer isso, você vai abandonar uma estratégia que talvez estivesse funcionando perfeitamente, mas você parou a estratégia. E existe um detalhe muito mais importante do que esse, porque algumas mulheres realmente emagrecem, perdem gordura e mesmo assim continuam com a barriga grande, tá? E nesse caso, o problema não é apenas gordura. Existem pelo menos 4 fatores que podem fazer a sua barriga continuar aparecendo mesmo depois do emagrecimento. O primeiro deles, e um dos mais ignorados de todos, é exatamente sobre o que eu vou te falar agora. Vamos entender isso aqui de forma clara e realmente é muito importante. Se você emagreceu, se você realmente emagreceu, por que a barriga continua ali? Na maioria das vezes isso acontece por uma combinação de fatores e eu quero falar desses 4 principais para você. O primeiro ele é muito simples, mas muita mulher não entende. Você pode ter perdido peso, mas ainda não perdeu gordura suficiente naquela região da sua barriga, por exemplo. A gordura da barriga ela costuma ser mais chata, mais resistente em muitas mulheres. Então, enquanto você já percebe, por exemplo, a diferença no rosto, nas pernas, na cintura, a barriga continua ali. Mas isso não significa que você parou de emagrecer. Significa apenas que o seu corpo ele ainda está utilizando a gordura de outras regiões antes de chegar na barriga. E agora vem um fator que quase ninguém te explica. Quando você emagrece sem fazer musculação ou sem consumir proteína suficiente, você pode perder massa muscular junto com a gordura. E isso muda completamente a aparência do seu corpo. Aí que você tem que se atentar e tomar cuidado. Porque o músculo ajuda a dar formato ao abdômen, à cintura e ao restante do corpo. Quando você perde esse músculo, a barriga pode aparecer ainda mais evidente, mesmo com menos gordura. Então, tá aí, viu o problema disso? Toma cuidado justamente por esse erro e pelos outros que eu vou falar, porque isso realmente muda uma barriga de uma mulher. E tem um terceiro fator, que ele é um fator sobre postura. Muitas mulheres têm uma inclinação da pelve para frente, então conhecida como anteversão pélvica. Isso faz com que o abdômen projete mais para frente, mesmo quando a quantidade de gordura já diminuiu bastante, por exemplo. Ou seja, em alguns casos, a barriga que você enxerga não é apenas gordura. A forma como você posiciona o corpo, ele também vai influenciar muito na aparência e nesse formato da sua barriga. E existe um quarto fator,
que é a distensão abdominal. E aqui muita mulher confunde as coisas. Barriga estufada não é a mesma coisa que gordura abdominal. Você pode acordar com a barriga menor e terminar o dia muito mais estufada. Isso pode acontecer pela alimentação, às vezes por gases, retenção de líquidos, a parte do seu intestino e até realmente sensibilidade a determinados alimentos. São situações completamente diferentes do acúmulo de gordura. Percebe então como nem toda gordura barriga significa a mesma coisa? Algumas mulheres têm mais gordura, outras mulheres têm mais distensão, outras perderam muita massa muscular, outras têm alterações posturais. É realmente mais complexo do que só come frango e salada e faz cardio. E algumas ainda apresentam uma combinação de todos esses fatores juntos, que é realmente pior ainda. É exatamente por isso que você copiar a estratégia de outra mulher normalmente não funciona e só te frustra. E sabe o que acontece depois? A mulher olha no espelho, vê que a barriga ainda está lá e decide cortar mais ainda a comida, porque teoricamente não está funcionando. Ou decide aumentar mais o cardio, faz mais restrição, quando muitas vezes o problema nem era você comer demais, era a estratégia que você está utilizando que está errada. Então, agora que você já sabe porque muitas mulheres realmente emagrecem, mas continuam reclamando da barriga, a pergunta que falta responder é: o que realmente funciona para você diminuir barriga? Fazer abdominal resolve? Mais cardio ajuda? Existe algum alimento que vai queimar só a gordura abdominal aqui, concentrada? Ou a solução é outra? Nessa próxima parte do vídeo eu vou te mostrar as estratégias que realmente fazem diferença para você conquistar uma barriga mais definida, sem pochete e porque tantas mulheres desperdiçam tempo fazendo exatamente o contrário. Então, vamos responder a pergunta mais importante desse vídeo. O que realmente faz a barriga diminuir? Porque depois de tantos anos trabalhando com mulheres, já são mais de 10 anos fazendo isso, somente isso, eu posso dizer uma coisa: a maioria está gastando energia nas coisas erradas. 90% das mulheres. Primeiro, o mito 1. Fazer abdominal queima gordura? Esse é um mito, o maior mito. É o mito que você fazer centenas de abdominais vai eliminar a gordura da sua barriga. Infelizmente não funciona assim. Quando você faz um exercício para abdômen, você fortalece aquela musculatura. Mas isso não significa que o seu corpo vai retirar a gordura exatamente daquela região. Se fosse assim, bastava você fazer o exercício de braço e aí perder gordura do braço. Das costas para perder gordura das costas. E a gente sabe que não é assim que acontece. Então, não, foge desse mito. O segundo mito, mais cardio. O segundo erro, que é o mais importante, que você não pode cometer mais, é acreditar que a solução é você fazer cada vez mais cardio. E eu não estou falando que cardio é ruim, tá? O cardio é ótimo, muito pelo contrário. Ele pode fazer a parte de uma estratégia de emagrecimento muito top, realmente aumentar o seu gasto calórico. O problema é quando ele substitui aquilo que realmente ajuda a construir um corpo bonito, que é o treino de musculação. Porque não basta você perder gordura, você precisa ter músculo para dar forma ao teu corpo. Depois que você conseguir diminuir essa gordura, você tem um músculo para mostrar. Se você não tem músculo e você perde a gordura, não tem nada para mostrar. E aí ferrou. Mas beleza, Bruno, você falou os mitos, ok, já sabia desses mitos, alguns mitos eu já errei lá atrás. Mas agora, o que realmente funciona? O que funciona para perder barriga? Como que eu perco barriga de forma mais rápida? Eu vou te falar 4 pilares que você realmente vai usar. O primeiro deles, o déficit calórico bem planejado. Então, você precisa gastar mais energia do que você consome. Não existe como, não tem como você perder gordura abdominal sem perder gordura no corpo como um todo. Então, entenda isso. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a musculação, porque ela ainda ajuda você a preservar a massa muscular durante o emagrecimento. E quanto melhor for a sua composição corporal, melhor tendo o seu resultado visível. Então, sua barriga vai ficar num aspecto melhor, você vai gostar mais, confia em mim. Terceiro pilar, consumir proteína suficiente. Principalmente durante o emagrecimento. Ela vai te ajudar na preservação de massa muscular, vai aumentar a sua saciedade e vai fazer uma parte de uma estratégia muito mais inteligente do que simplesmente comer cada vez menos e ficar passando fome. Isso não faz mais sentido, ok? E o pilar 4, que é a constância. Esse talvez seja o pilar mais difícil, eu entendo que é difícil, porque a gordura abdominal ela é difícil, ela é chata, ela não é a primeira que vai desaparecer e muitas mulheres desistem justamente alguns passos antes de começar a perceber diferença nessa região. O que eu posso te dizer é, se você lembrar apenas de uma frase desse vídeo, que seja essa aqui, ó, a barriga ela não é um problema isolado, ela é a consequência da forma como todo o seu corpo responde ao emagrecimento. Então, para de ficar procurando exercício milagroso, chá milagroso, creme milagroso, porque a transformação ela começa na estratégia e não no produto que você vai escolher, não importa qual ele seja. Eu sei que olhar para a barriga todos os dias pode gerar ansiedade, você vai ficar irritada, vai ficar triste, principalmente quando parece que ela é a última coisa a mudar. Mas não cometa o erro de você abandonar uma estratégia que talvez esteja funcionando só porque a região, que é a sua barriga, que está te incomodando, ainda não mudou na velocidade que você gostaria.
Você tem que entender, continua avaliando o conjunto, suas roupas, as suas medidas, as suas fotos, vê a sua disposição, porque muitas vezes a transformação ela já começou. Só que você está apenas olhando para um detalhe que é a barriga, que ela vai continuar evoluindo também, mas ela pode ser um processo mais lento. Agora eu quero saber uma coisa, o que mais incomoda você hoje? É a barriga mesmo? Ou não, Bruno, eu me incomodo mais com as costas, com o braço, com a gordura das costas, com a flacidez? Escreve aqui nos comentários a dúvida que você tiver, porque eu leio todos os comentários e realmente eu vou tirar essa dúvida de você aqui no vídeo e vou fazer os próximos vídeos também pensando nessas dúvidas de vocês. E se esse vídeo ajudou você a entender por que a barriga continua mesmo depois de você emagrecer, compartilha com outra mulher que quer perder barriga, que quer ter um corpo mais definido, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar ela. Então deixa o seu like, manda esse vídeo para sua amiga e se inscreve aqui no meu canal que todos os dias, toda semana inteira você pode ver que tem conteúdo aqui e realmente vai te ajudar bastante. Clica aqui, deixa o seu like, se inscreve e eu te espero no próximo vídeo.